Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Vamos agora ao texto de Mateus, capítulo 27, um texto que nós já temos lido nas últimas semanas, nos últimos domingos. Vamos concluir com a pregação dessa noite, Mateus capítulo 27, vamos fazer a leitura dos versículos 45 a 56. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar? Senhor Deus, somente pelo Senhor, somente pela obra que o Senhor realiza em nós, operando fé em nosso coração, nos levando a crer em tudo que a sua palavra diz, é que nós também podemos tremer diante daquilo que estamos ouvindo, e crer com o nosso coração, e abraçar a promessa que sai dessa passagem da Escritura. Senhor, nós precisamos de Ti mais uma vez, para que estas palavras sejam palavras poderosas para nós. Por favor, abençoa-nos mais uma vez com a leitura da Tua palavra e com a pregação dela que se dará agora. Abençoa também as demais igrejas de Jesus Cristo espalhadas, para que em todos os lugares o Evangelho seja proclamado e as promessas de salvação sejam anunciadas em todos os lugares, para a salvação de todo aquele que crê e para a alegria do Teu povo, da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, então essa é já a terceira pregação sobre a crucificação de Jesus, com base em Mateus capítulo 27. Nós não estamos tratando todo o texto, mas estamos focando em três eventos, três sinais que saem daqui do momento da crucificação de Jesus Cristo. E assim nós já ouvimos sobre as trevas que Jesus suportou como sinal do juízo de Deus contra os nossos pecados. Depois nós ouvimos sobre o último grito de Jesus, como sinal da morte vicária, substituta de Jesus Cristo na cruz em nosso favor.
E agora vamos concluir com a pregação sobre os dois benefícios que os sofrimentos e morte de Jesus Cristo nos proporcionaram: comunhão e vida. Vamos ver sobre esses dois sinais. Esses dois benefícios, comunhão e vida, estão relacionados com esses dois acontecimentos que Mateus registrou, ligados com o momento da morte do Senhor Jesus Cristo: o véu do templo se rasgando de alto a baixo, versículo 51, a primeira parte particularmente, e depois o terremoto, combinado com a ressurreição dos santos nos arredores de Jerusalém, começando com o final do versículo 51 e se estendendo até o versículo 53. Mateus e Marcos registraram sobre o véu do templo se rasgando de alto a baixo, no momento em que o Salvador Jesus Cristo estava rendendo o espírito humano ali na cruz do Calvário. O local onde Jesus estava sendo crucificado era bem perto de Jerusalém e bem perto do templo. Alguns estimam que talvez 1 quilômetro do templo. Provavelmente, quem estava lá no Gólgota podia ver de longe o templo. Até a vinda de Cristo, praticamente todo o serviço religioso, na religião de Deus que estava em Israel, ou acontecia no templo, ou tinha relação com o templo. Então, o templo era o lugar onde o povo de Deus se encontrava com Deus, tinha comunhão com Ele, recebia a promessa de perdão dos pecados e por meio dos sacrifícios que aconteciam ali no templo. Então, essa promessa de comunhão com Deus, na verdade, é uma promessa que já vem desde o Éden, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, depois que caíram na queda do pecado, eles ouviram pela primeira vez a promessa de manutenção dessa comunhão com Deus, eles que provavam dessa comunhão todos os dias, né? Nós lemos em Gênesis 3:8 que na viração do dia Deus vinha para se encontrar com o seu povo e se relacionar com o seu povo. Mas no capítulo 3, versículo 23, nós lemos que os nossos pais foram expulsos do paraíso. Eles perderam o direito a essa comunhão contínua com Deus. Então, essa mesma promessa que Deus já anuncia a Adão e Eva ali no Éden, no capítulo 3, versículo 15, Deus faz com que essa mesma promessa continuasse dentro da semente santa. E assim, Sete, o filho de Adão, que foi dado em lugar de Abel, que foi morto por Caim, também ouviu a promessa. Depois dele, Noé, Sem, os patriarcas e a nação pactual de Israel ouviam a promessa de comunhão com Deus. No caso de Israel, essa promessa passou a ser particularmente repetida em todos os rituais, cerimônias e sacrifícios que aconteciam dentro do templo. Então, até o tempo de Jesus, a promessa de comunhão com Deus não se espalhou por todo o mundo. Essa promessa estava dentro da nação pactual de Israel e, mais particularmente, sendo processada dentro do templo, em todas as cerimônias que aconteciam no templo. Nós lemos no Salmo 147, os versículos 19 e 20, claramente que esse conhecimento da salvação que estava acontecendo, sendo processado em Israel, não se espalhou para as outras nações. Pela vontade de Deus, isso ficou restrito à nação pactual de Israel. De vez em quando, o que nós lemos é que algumas pessoas estão vindo para Israel, estão ouvindo a fama do Deus de Israel e estão vindo para Israel e assim ouvindo mais sobre a promessa de salvação e de comunhão com Deus. Podemos lembrar no Antigo Testamento o Ciro Naamã, que veio para Israel por causa da fama do Deus de Israel. Também
lemos no Novo Testamento sobre o eunuco da rainha etíope, que também, ouvindo sobre a fama do Deus de Israel, veio para Israel e até chegou a se tornar um prosélito. Mas o templo, com toda a lei, suas cerimônias, seus rituais, os sacrifícios, tudo apontava para Jesus Cristo. Tudo estava anunciando com antecipação a obra salvadora que Jesus Cristo realizaria na cruz. Então, o templo, com todas as cerimônias e sacrifícios, tinha uma função, e essa função era provisória, era uma função que duraria até ao tempo em que o Salvador Jesus viria. E quando Jesus veio, ele cumpriu tudo aquilo para o que o templo apontava. Jesus obedeceu ao Pai em tudo, obedeceu toda a vontade de Deus que estava expressa na lei, e ele também sofreu conforme a lei previa e conforme era ensinado nos sacrifícios do templo. Ele cumpriu, ele sofreu o castigo de Deus pelos pecados em favor do seu povo. Então, quando Jesus veio, ele assumiu o lugar do templo. Tudo aquilo que acontecia no templo, agora Jesus estava cumprindo em si mesmo. Toda a obediência e o sofrimento devido pelo pecado, Jesus assumiu sobre si mesmo. Agora não é mais o templo. O templo agora está perdendo o seu brilho. E Ageu já previu isso, que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Quanto mais perto estava do dia de Jesus, o templo ia perdendo o seu brilho, porque o brilho do Salvador Jesus brilhava cada vez mais forte. E assim, nós temos um grande sinal que aponta para o fim da função do templo de Jerusalém como local de salvação e de comunhão com Deus, que foi o véu do templo se rasgando de alto a baixo. Foi um grande sinal de que o templo estava perdendo a sua função. A partir daquele momento, não fazia mais sentido ir ao templo para oferecer os sacrifícios, se o templo com seus sacrifícios estava apontando para o sacrifício que Jesus viria a realizar na cruz do Calvário, e agora estava consumado, como o Salvador Jesus mesmo bradou na cruz. Então, na cruz, agora nós temos um novo sinal que aponta para a salvação e para a comunhão com Deus, para o acesso a Deus. A própria carne de Jesus Cristo, o véu, o novo templo, que se tornou a nossa fonte de salvação, de acesso e de comunhão com Deus. Esse novo templo, cujo sinal brotava da cruz, estava sendo destruído na cruz, como Jesus mesmo previu. Mas os discípulos tinham a promessa de que no terceiro dia Deus reedificaria esse templo. Então, quando nós estamos olhando para a crucificação e observando esses sinais que estão acontecendo ali na cruz, esses acontecimentos que servem como sinais para a morte de Jesus Cristo, nós devemos ter muito cuidado para não nos determos nos detalhes desses acontecimentos. Infelizmente, muitas vezes as pessoas se perdem explicando cada um dos detalhes que acontecem ali e acabam se afastando da mensagem que estes sinais estão apontando, que é a morte de Jesus Cristo na cruz. Por exemplo, irmãos, não sabemos se o véu que nós lemos aqui no versículo 51 se tratava do véu que ficava na parte mais interna do templo, que era o véu que fazia divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou se era um véu que ficava logo na entrada. Alguns até defendem que era esse véu que ficava mais externamente, porque era o véu que realmente permitia que os que estavam fora, o povo comum, olhasse para dentro do tabernáculo.
Porque quanto ao outro véu, só quem poderia ver o que estava acontecendo lá dentro eram os sacerdotes. Então, para realmente servir como uma abertura, como uma quebra de limites de acesso a Deus, alguns defendem que era aquele véu mais exterior. Muito embora, cada vez que a Bíblia está falando sobre o véu do templo, sempre está se referindo àquele véu mais interior. Não temos como saber, não temos como fundamentar alguma coisa com base em ser um véu ou outro. Também não sabemos se foi um terremoto que causou esse véu se rasgar de alto a baixo. É possível. Mas notem aqui no texto que o terremoto só vai ser mencionado depois que acontece esse evento lá no templo. Apesar de que dá para compreender que os eventos estão acontecendo ao mesmo tempo, embora estão sendo narrados um após o outro. Então, de fato, é possível que o mesmo terremoto que vai causar o segundo evento, nas catacumbas, seja o terremoto que também causou esse rasgar do véu lá do templo. Mas, mais uma vez, não temos como determinar isso, não temos como estabelecer isso. Também não temos como saber se as pessoas que estavam ao redor da cruz viram o véu do templo se rasgando. É bem provável que de lá do Gólgota se avistava o templo, mas daí ver a cortina do templo é um pouco demais. Então, apesar da proximidade, não dá para afirmar isso, e portanto não dá para construir nenhuma teologia em cima disso. Então, irmãos, não precisamos nos prender a essas curiosidades. Eu sei que quando nós estamos tratando esse texto, muitas perguntas começam realmente a surgir, mas as respostas a essas perguntas não são fundamentais para nós compreendermos que o véu do templo se rasgando era um sinal claro de que o templo estava cumprindo a sua função, e a partir daquele momento já não servia mais como servia até antes que o Salvador Jesus Cristo realizasse a obra salvadora na cruz. Então, não são os detalhes desses eventos, mas é o evento em si. O véu rasgado. Isso é o que Mateus está chamando a atenção aqui. O próprio Mateus não nos dá nenhum detalhe que favorece essas curiosidades que muitas vezes nós temos sobre esse acontecimento. Mas é o fato em si. O véu do templo se rasgou. A mensagem da salvação não depende mais do templo. A mensagem da salvação não está mais presa ao templo. Ninguém precisa mais deixar a sua terra para ir a Jerusalém e ver e ouvir a mensagem da salvação com base naquilo que está acontecendo no templo. Essa é a mensagem do véu rasgado que nós podemos tirar com clareza, apesar de não sabermos dos detalhes de como isso aconteceu. Essa mensagem de salvação, de reconciliação, de acesso a Deus, que era anunciada no templo, por meio dos sacrifícios e demais cerimônias, agora pode se espalhar pelo mundo. Não está mais presa ao templo. Agora, por meio da proclamação do Evangelho, esta mensagem de salvação está solta, livre, para percorrer os quatro cantos da terra. O segundo benefício que a morte de Cristo proporcionou aos crentes foi a vida testemunhada pela morte de Cristo na ressurreição dos santos que estavam sepultados nos arredores de Jerusalém. No primeiro acontecimento, o véu do templo se rasgando, nós temos dois testemunhos, Mateus e Marcos. Lucas e João não mencionaram. Agora, com relação à ressurreição dos santos que estavam sepultados nos arredores de Jerusalém, só Mateus registra, nem Marcos registrou. É uma informação exclusiva de Mateus. Portanto, prestem atenção na ordem que Mateus está colocando os acontecimentos relacionados com a narrativa da ressurreição dos santos. Então, o texto
na segunda parte do versículo 51, começa dizendo: tremeu a terra. Então, juntamente com aquele acontecimento no templo, o terremoto que está sacudindo a terra, provavelmente acontecendo ao mesmo tempo, e provavelmente sendo um terremoto de abrangência de toda a terra da Palestina. Se nas pregações anteriores eu mencionei que se as trevas cobriram toda a terra, e isso falava da Palestina porque era a terra da nação pactual de Israel, e era o juízo de Deus particularmente contra o seu povo, contra aqueles que estavam rejeitando Jesus. É muito provável que também esse terremoto seja um terremoto que tenha sido sentido em toda a terra da Palestina, terra da nação pactual de Israel. Então, esse terremoto ele está acontecendo no momento em que o Salvador Jesus, na cruz, está rendendo o seu espírito. E a prova de que esse acontecimento não é uma impressão de Mateus, como alguns comentaristas sugerem, porque já que só Mateus registrou isso, e não há nenhuma evidência disso nos outros evangelhos, mas o que Mateus registra no versículo 54, o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto, ou percebendo o terremoto, e tudo que se passava provavelmente é uma referência às trevas, que ainda dominava todo o espaço. E também aquelas pessoas que estavam aos pés da cruz, as mulheres que vinham acompanhando Jesus. Então, essas pessoas perceberam o terremoto, elas perceberam as trevas. Não é uma impressão de Mateus, não é um recurso de Mateus para chamar a atenção para a morte de Jesus Cristo. Foram eventos reais que aconteceram a partir do momento que o Salvador Jesus estava rendendo o espírito humano ali na cruz. O que Mateus registrou em seguida, no finalzinho do versículo 51, fenderam-se as rochas. Então, o terremoto causou que as rochas se quebrarem, ou muitas rochas se quebrassem, nos túmulos aos redores de Jerusalém. É bom lembrar que no Israel antigo, era muito mais comum sepulcros escavados nas rochas, dentro de cavernas, do que aquilo que a gente tem hoje em dia, que são os túmulos escavados no chão, para receberem um caixão. Isso não era o mais comum. A gente pode comparar esse texto aqui com o próprio versículo 60, quando José tomou o corpo de Jesus e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E você comparando com Marcos 15:46 e Lucas 23:53, você vai ver que eles também registram que esse túmulo estava escavado na rocha. E mais antigamente, se vocês se lembram, nós já pregamos esse texto aqui, Gênesis 23, quando Sara morre, Abraão compra uma caverna em Macpela e faz dessa caverna a sepultura, não apenas para Sara naquele momento, mas para o próprio Abraão e para outros descendentes de Abraão no futuro. Então era uma caverna grande o bastante para caber várias pessoas sepultadas ali dentro. Então, quando lemos sobre o terremoto rompendo as rochas, então nós podemos pensar sobre esses sepulcros, não no chão, mas escavados na rocha, mas cujas pedras da entrada das sepulturas estavam se rompendo. E isso então se liga com aquilo que Mateus vai dizer logo em seguida no versículo 52. Abriram-se os sepulcros. Então as pedras sacudidas pelos terremotos e quebradas pelos terremotos, caíram e deixaram as entradas desses sepulcros completamente aberto. Então, o acesso aos sepulcros estava liberado, mas não para que recebesse
mortos, hein? Porque nesse caso os sepulcros estavam se abrindo para que aqueles que outrora mortos e sepultados dentro deles agora pudessem sair vivos e livremente dos sepulcros. E como veremos no próximo evento dessa narrativa, o acesso aos sepulcros ficaram liberados para que os vivos saíssem e não para que mais mortos entrassem, exceto um morto, Jesus. Então, a continuação do versículo 52, abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então é realmente um grande mistério, Deus poderosamente, maravilhosamente, no momento em que o seu filho estava expirando na cruz, Deus, por meio de um terremoto, sacudiu as sepulturas, abrindo-lhes as entradas e concedendo vida a muitos corpos de santos que estavam sepultados em sepulturas nos arredores de Jerusalém. Então, sepulturas se abrindo para que santos outrora mortos pudessem sair, exceto aquela sepultura do homem chamado José, escavada na rocha, que se abriu para receber o corpo do autor da vida. Aquele que é o autor da vida está entrando em uma sepultura, enquanto muitos mortos estavam saindo da sepultura. De fato, essa relação é muito importante, porque isso se liga com a mensagem da morte de Cristo na cruz, que é uma morte que provê vida. E não há verdadeira vida fora da morte do Salvador Jesus Cristo. Mateus prossegue para narrar que esses santos ressuscitados saíram do sepulcro e entraram na cidade santa, a cidade de Jerusalém. Nesse ponto aqui há bastante discussão, porque o relato de Mateus indica que os santos ressuscitaram e permaneceram nos seus sepulcros até o domingo. Então ressuscitaram na sexta-feira, mas permaneceram no sepulcro até o domingo. Veja como diz os versículos 52 e 53, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, no caso de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Algumas pessoas acham absurdo que essas pessoas tenham ressuscitado e permanecido dentro dos sepulcros. Mas, mais uma vez, nós não devemos pensar com a mente de hoje. Quando pensamos numa sepultura, nós pensamos lá numa cova e uma pessoa lá dentro do caixão. Uma pessoa dessa ressuscitando dentro do caixão, debaixo da terra, você se pergunta, como ele vai respirar, né? Mas não há absurdo aqui. Os sepulcros, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que era usado particularmente em Israel, fora de Israel existia cultura diferente, inclusive cultura de cremação, mas em Israel esses sepulcros muitas vezes eram grandes o bastante para pessoas se movimentarem dentro dele. Quer ver? Vamos para João capítulo 20. Isso é o sepulcro de José de Arimateia, no qual Jesus foi colocado. No capítulo 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O anjo havia revolvido a pedra. Então correu e foi
ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, é João, o autor, ele mesmo não se denomina, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu o lençol de linho, todavia não entrou. Então ele olhou do lado de fora, deu aquela olhada e viu que realmente o corpo não estava lá. Simão, assim como eu, mais cansado, não conseguia correr tanto. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Era um sepulcro que pelo menos cabiam 2 pessoas. Os 2 discípulos entraram dentro do sepulcro. Então, não é absurdo de jeito nenhum reconhecer que esses santos que foram ressuscitados permaneceram dentro do sepulcro. Não era uma casa espaçosa, mas era espaço suficiente até para eles se movimentarem dentro do sepulcro. E também já mencionei em Gênesis 23, a sepultura que Abraão comprou era uma sepultura que cabia vários corpos depositados lá dentro. E lembre-se também o sepulcro de Lázaro. Quando Jesus aparece, manda remover a pedra, e ele chama, e Lázaro sai sozinho lá de dentro, ele não sai se arrastando. Aí ele sai enfaixado e as pessoas vão cuidar dele do lado de fora. Então esses santos ressuscitados, eles permaneceram dentro dos sepulcros das 3 horas da tarde da sexta-feira até a madrugada do domingo, quando Jesus ressuscitou e também apareceu primeiramente às mulheres e aos discípulos e depois até a grandes multidões. Então, uma coisa importante é que Mateus, ele liga a ressurreição desses santos com a morte de Jesus. É isso que Mateus quer fazer. Mateus quer mostrar que a ressurreição está ligada com a morte de Cristo. Foi a morte de Jesus que gerou vida, que trouxe à vida novamente esses santos que estavam sepultados ali. Ao mesmo tempo, Mateus não quer, deixa claro que esses santos que ressuscitaram, eles não apareceram antes de Jesus, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Então esses santos ressuscitados na morte de Jesus, esperaram por Jesus para aparecerem em Jerusalém junto com Jesus. Então eles só aparecem após a ressurreição e a manifestação de Jesus. Essa manifestação desses santos que ressuscitaram em Jerusalém era importante porque o testemunho da ressurreição é a aparição. É por meio da aparição pública que você pode testemunhar que alguém realmente ressuscitou, como Paulo também faz em Coríntios 15. Coríntios 15, Paulo argumenta em favor da ressurreição por mostrar que a ressurreição é provada por um número muito grande de testemunhas, não apenas os seus discípulos particulares, mas chegou ao ponto de uma grande multidão de mais de 500 pessoas. Então esse último evento, a aparição, versículo 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essa manifestação dos santos ressuscitados também levanta muitas perguntas e curiosidades sobre o que aconteceu com esses santos. E mais uma vez, irmãos, não precisamos olhar para os detalhes da ressurreição desses santos, mas nós temos que olhar para Cristo, para o evento Cristo. Mateus faz um esforço grande para manter esses acontecimentos ligados diretamente com Jesus.
a ressurreição dos santos com a morte de Jesus e depois a manifestação dos santos em Jerusalém com a ressurreição de Jesus. Então nós devemos olhar menos para os detalhes dessas coisas e focar mais no evento Jesus. Então não é investigando o que aconteceu, como aconteceu e as consequências que nós vamos compreender o significado dessa ressurreição. Não temos como saber quem eram esses santos ressuscitados. Não temos como saber se eles eram mortos recentes ou mortos já de muito tempo. Alguns sugerem morte recente porque fala sobre os corpos dos santos sendo ressuscitados e não ossos. Mas não dá para... corpos pode ser uma simples referência àqueles que estavam sepultados. Também não temos como saber quanto tempo eles permaneceram vivos, ou se eles voltaram a morrer, ou se dali eles foram arrebatados ao céu, se eles foram reconhecidos pelas pessoas. Ser visto é uma coisa, ser reconhecido é outra. E se eles retornaram às suas antigas rotinas, com suas famílias, com seus trabalhos? Nada disso o texto informa. Mateus não tem nenhuma preocupação de tentar resolver essas dificuldades e explicar esses detalhes. O foco de Mateus é demonstrar para nós que na ressurreição de Jesus, muitos mortos ressuscitaram. É com isso que nós temos que ficar. Porque mesmo sem saber os detalhes desses acontecimentos, nós podemos olhar para o fato da ressurreição, a ressurreição desses santos em si. E podemos olhar para esse acontecimento focando na morte de Jesus Cristo na cruz e na sua ressurreição. E assim aprendemos que a ressurreição desses santos é um sinal que aponta para a vida, a verdadeira vida, que começa na morte de Jesus Cristo na cruz. Durante muito tempo, o povo de Deus precisou do tempo para aprender sobre a vida, o evangelho da vida, da salvação. E durante todo o tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus não podia espalhar essa mensagem, porque essa mensagem estava presa ao templo, ela dependia do templo. Mas como vimos, o véu do templo foi rasgado, e agora nós temos um novo templo. Nós temos Cristo, que é proclamado na pregação do Evangelho, em todos os púlpitos das igrejas cristãs, onde o Evangelho de Jesus Cristo estiver fielmente sendo pregado, o Cristo da vida estará sendo anunciado em todos os lugares. Então agora nós temos um novo véu, não aquele do templo. E nós temos um novo templo que é Cristo. Não o templo de pedra, mas o templo de carne. O Deus eterno que tabernaculou e se tornou o templo de Deus nesse mundo. Hebreus 10, 20 diz que Jesus, por meio do véu, isto é, da sua carne, abriu o caminho para Deus. Por isso nós estamos aqui. Por isso não estamos montando caravanas para ir a Jerusalém. Porque o novo véu, o novo templo, é proclamado na pregação e não depende mais do templo de Jerusalém. Vocês saíram de casa para ouvir essa mensagem aqui e vocês podem levar esta mensagem para todas as pessoas, em todos os lugares onde vocês chegarem. O nosso Cristo, ele rasgou o véu e por meio da sua carne rasgada na cruz, ele abre para nós um caminho de vida até o Pai. Por isso, irmãos e irmãs, a mensagem que chega até vocês hoje é esta: confiem que assim como Deus ressuscitou dos mortos o seu Filho Jesus Cristo,
para ser primícia dos que dormem. E assim como ele ressuscitou uma multidão de santos que dormiam nos arredores de Jerusalém, no momento da morte do Salvador Jesus Cristo, assim também, um dia, ele ressuscitará o corpo mortal de vocês, para permanecer com ele, para todo sempre. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.